Hoje sonhei com a tua casa. Esta é uma rúbrica sobre a infância da autoria das Aldeias de Crianças SOS em parceria com a Rádio Altitude, com Ana Afonso e Cristina Cabeleira. Neste espaço contamos com a participação de convidados especialistas e falaremos de diversos temas sobre a infância, relações, famílias, que certamente serão do vosso interesse. Poderão ouvir o episódio completo nas nossas plataformas digitais. Este mês estamos a falar sobre direitos das crianças e ao longo do programa de hoje trocaremos algumas ideias com Sónia Almeida e Ana Gaspar. Bom dia, olá Ana, olá Sónia, olá Cristina, bem-vindas. Olá. Gostávamos então de saber quem é Sónia Almeida e quem é Ana Gaspar e o que é que fazem. Olá, muito bom dia, Cristina, Ana. O meu nome é Sónia Almeida, portanto, eu sou a Coordenadora Nacional da Garantia para a Infância. A Garantia para a Infância é um projeto europeu, portanto, parte de uma iniciativa de política europeia. De facto, nos últimos anos nós temos vindo a fazer paulatinamente uma trajetória muito importante ao nível do decréscimo dos indicadores de pobreza infantil, mas ainda assim ainda temos níveis de pobreza na Europa e em Portugal também que nos devem merecer toda a atenção e que não nos deve de todo deixar satisfeitos e, portanto, numa tentativa de sermos mais eficazes e elevarmos aqui a nossa ambição no âmbito do combate à pobreza infantil, houve esta iniciativa essa que de facto tem esta missão, que é promover uma igualdade de oportunidades para todas as crianças e garantir que todas as crianças têm um acesso garantido a 5 serviços essenciais, reconhecidos como os serviços que são absolutamente determinantes para que qualquer criança, independentemente do seu contexto e independentemente da sua condição, possa crescer nesta efetiva igualdade de oportunidades. Portanto, a missão da Garantia para a Infância é uma missão muito ambiciosa, de um decréscimo muito significativo dos nossos números de pobreza. Temos uma meta de reduzir 160 mil crianças do risco de pobreza ou exclusão social até 2030 e, portanto, o papel da Garantia passa exatamente por trabalhar esta dimensão com este foco. Portanto, a Garantia funciona aqui como um foco sobre o fenómeno da pobreza e da exclusão social, sabendo nós que as crianças que se encontram nesta condição são aquelas que maiores barreiras enfrentam exatamente no acesso a estes serviços essenciais. E, portanto, esta é a missão da Garantia para a Infância e eu, neste momento, coordeno este trabalho desde 2021, portanto, desde a sua criação. Ela decorreu de uma recomendação europeia, da qual nós temos o mérito, mas também a responsabilidade de ter sido assinada em Portugal, da nossa presidência do Conselho. Portanto, eu faço parte de um grupo de 27 coordenadores nacionais de toda a Europa e nós temos neste momento os 27 Estados-membros da Europa que apresentaram à Comissão Europeia um plano de ação, que no fundo este plano de ação, o objetivo que tem é apresentar o compromisso à Europa sobre o caminho que se pretende fazer até 2030, de forma a chegar a 2030 e termos a possibilidade de prevermos o alcance das metas a que nos propusemos no início desta trajetória. E, portanto, vamos trabalhando todas as dimensões da Garantia para a Infância, sempre nesta lógica de irmos dando passos cada vez maiores, de forma a chegarmos a 2030 e podermos dizer que cada criança que nasce em Portugal é uma criança que, assim que nasce, tem uma garantia na mão. E esta garantia é uma garantia que lhe é dada não só por um Estado, mas também por toda uma sociedade e por todos aqueles que fazem parte desta dimensão social, que afinal de todos começa exatamente em cada um de nós enquanto cidadãos. E, portanto, é este o trabalho que realizamos. Obrigada, Sónia. Bom dia, Ana, bom dia, Cristina, bom dia, Sónia. Então, assim, a apresentação. Meu nome é Ana Gaspar, eu sou socióloga. Tive o privilégio até há relativamente pouco tempo de montar o programa de acolhimento familiar da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e é com muito orgulho que digo orgulho e de facto sentido de privilégio que falo nesta etapa do meu percurso profissional. E muito recentemente abracei também aqui, e é também um privilégio, poder fazê-lo, este projeto da Garantia para a Infância, que é, na minha perspectiva, uma forma muito completa e muito inteligente de poder garantir que em Portugal, efetivamente, como a Sónia dizia, se garante às crianças um futuro mais risonho, no sentido em que se garante que a sua infância é vivida como ela deve ser vivida, em bem-estar, em segurança, em proteção, e portanto, é este aqui o caminho.
Ok, muito obrigada. Talvez com esta vossa introdução muito rica possamos lançar assim uma pergunta que é como é que em Portugal, e porque este episódio é dedicado aos direitos da criança, como é que em Portugal olhamos para os direitos da criança? O que é que o que é isso dos direitos da criança e quem é que cuida deles? Não sei se também podemos fazer esta ponte de como é que a garantia para a infância se liga a esta defesa e promoção dos direitos da criança. Gostávamos de vos ouvir sobre isto. Bem, então se calhar, Ana, dá um mote. começando por quem é que cuida deles, cada um de nós. Cada um de nós. Como a Sónia dizia, enquanto cidadãos temos esta responsabilidade. Está nas nossas mãos fazer a diferença na vida de cada criança hoje, perspectivando que eles serão os adultos deste país, serão os cidadãos a muito breve prazo. E, portanto, se nós não garantirmos que os seus direitos são todos assegurados hoje, e quando falamos em direitos podemos falar em bem-estar, podemos falar em felicidade, podemos desconstruir este conceito de direitos de uma forma mais pragmática e mais palpável, se quisermos, que se calhar é mais fácil para quem está a ouvir. Portanto, se não conseguirmos garantir que hoje cada criança tem o acesso àquilo que precisa para se desenvolver de forma plena, para ser feliz de forma plena, e estamos a falar, e Portugal ratificou a Convenção dos Direitos da Criança, e por isso é que em novembro é o vosso mês dedicado à questão dos direitos das crianças também, não é? Mas estamos a falar de direitos como o direito a ser ouvido e a participar nas decisões que lhe dizem respeito, e isto é muito, pode ser as decisões micro, podem ser as decisões macro, nós temos que nos habituar a ouvir as crianças e jovens, é um direito que lhes está consagrado, o direito à família, o direito a crescerem em família, o direito à proteção, o direito à escola, o direito a coisas, à saúde, o direito a serviços e a uma realidade básica que lhes garante efetivamente que crescem de forma segura, de forma protegida, de forma feliz, de forma saudável, de forma integrada, como cidadãos de pleno direitos, porque as crianças também elas são cidadãos de plenos direitos. No futuro serão os adultos que tomarão as decisões e que terão essa responsabilidade de fazer para quem é mais novo. Mas hoje nós não podemos olhar para as crianças como acontecia há uns anos atrás, que olhávamos como mini pessoas. Não são mini, são maxi. São as pessoas, são estas as pessoas a quem nós temos que garantir que tudo aquilo que é necessário está satisfeito e está assegurado. E, portanto, direitos, na minha perspectiva, é isto, não é? Os direitos das crianças são tudo aquilo a que elas têm necessidade para crescerem felizes. E este conceito de felicidade e de bem-estar é fundamental para percebermos que isto não é uma coisa etérea, não é uma coisa da estratosfera, é uma coisa do dia-a-dia. E, portanto, os direitos é isto. Os direitos das crianças é assegurar a sua felicidade. Quem tem a responsabilidade? Todos nós. Cada um de nós enquanto cidadãos. Eles próprios, as próprias crianças têm essa responsabilidade e nós temos que lhes saber devolver também esta noção de que a construção também é deles. E, portanto, estamos aqui num esforço de construção de um mundo, de uma realidade, de uma sociedade em que eles sejam cidadãos de pleno direito desde que nascem. Aliás, ainda antes disso, ainda durante a gravidez da sua mãe, eles têm estes direitos assegurados e têm também que ser respeitados neste sentido. Muito bem, eu penso que está praticamente tudo dito, pouco mais a acrescentar. De qualquer forma, relativamente a esta questão dos direitos das crianças, e quando falamos de que é pouco concretizável, mas de facto faz parte da vida real, da vida diária de cada um que de facto vive nesta sociedade, mas acima de tudo parece-me que ainda temos aqui um desafio e um caminho a percorrer do ponto de vista da apropriação do que é que representa este conceito dos direitos das crianças, não é? Porque de facto isto não é nada que nos passa ao lado no sentido em que, então, quando nós não temos crianças à nossa volta e que nos rodeia a nós, parece que de repente nada tem que ver connosco e não é verdade, não é? Eu costumo muitas vezes dizer que as crianças, desde muito cedo e desde muito novas, que estão completamente expostas a uma comunidade e a uma sociedade. E, portanto, a responsabilidade passa exatamente por essa comunidade e essa sociedade se deixar interpelar neste contacto com estas crianças, sentindo-se verdadeiramente responsáveis por aquilo que é o seu bem-estar, ou também se sentirem responsáveis quando contactam com elas e sentem que elas não estão, de facto, nesse nível de bem-estar. E isso, apesar de tudo, é algo que eu ainda sinto que temos algum caminho para fazer, não só em Portugal, enfim, no mundo de uma maneira geral, perante sempre fenómenos emergentes e lidarmos diariamente com aquilo que é
a globalização, porque esta globalização, de repente, tudo aquilo que acontece a 1 milhão de quilómetros daqui, 3 minutos já se sabe, ou 1 minuto nem chega, quase no imediato se sabe do outro lado do mundo, e portanto este enorme desafio que é lidar com este mundo global também nos levanta e tem que nos levantar desafios muito grandes na forma como nós, perante isto, exercemos diariamente e ajudamos a que as crianças todas consigam exercer os seus direitos. Porque, no fundo, é isto: os adultos têm que ser aqui peças fundamentais na garantia de que as crianças têm todas as condições criadas para exercer de forma plena todos os seus direitos. E, portanto, isto tem a ver com todos, tem a ver com uma dimensão muito prática e muito diária, do dia-a-dia. Muitas vezes basta pensarmos se, de facto, sempre que vamos nos cruzando com crianças ao longo de toda, não só das nossas vidas profissionais, mas também, acima de tudo, nas nossas vidas pessoais, o que é que fazemos sempre que sentimos que nos cruzamos com alguma criança que não está bem. E se nos começarmos a questionar sobre isso, ou sobre o que é que poderemos, de facto, fazer para proporcionar este bem-estar e qual é que é a nossa cota-parte de responsabilidade enquanto cidadãos, acredito muito que podemos, de facto, ganhar aqui uma base de alcance do exercício pleno dos direitos das crianças, diferente ainda daquele que temos hoje, também tendo sempre a consciência que é algo que está em permanente construção e que nunca vai estar plenamente concretizado. Mas de qualquer forma depende muito, e é por isso que é muito importante falarmos muito de direitos, e todas estas iniciativas são iniciativas muito importantes, porque de facto é muito importante criarmos também esta cultura de nos apropriarmos deste conceito e poder fazer com que esse conceito deixe de ser um conceito neste patamar mais conceptual e passe de facto a constituir a prática de cada um de nós no nosso dia-a-dia e na nossa vida. Sim, eu e a Cristina partilhávamos, quando estávamos a pensar neste episódio, que de facto esta questão dos direitos da criança parece uma coisa muito abstrata e que às vezes até se torna, e muito abrangente, e que às vezes até se torna difícil pensar como é que isto se traduz, não é? Para uma linguagem comum, onde todos nos possamos sentir envolvidos, e foram falando as duas desta responsabilidade partilhada, que é de todos, e não precisamos só ser cuidadores, ou educadores, ou professores, ou pais, ou mães, para de facto olharmos para as crianças e pensarmos que elas têm direitos e cabe a nós promovê-los, não é? Ser ativos nessa defesa e nessa promoção dos direitos. Mas também é muitas vezes atribuído este papel à família, não é? Enquanto ser o espaço, o contexto onde de facto esses direitos começam. Nem sempre isso é possível, ou muitas vezes é também na família que se identifica este risco de esses direitos não poderem não estar salvaguardados. Mas não podem ser só as famílias a ficar com esta responsabilidade, não é? Porque também pensando neste plano de ação da garantia, há todo um conjunto de medidas que podem e devem ser implementadas para que não fiquemos presos apenas à reação de agir sobre o que já está a acontecer, mas que possamos prevenir, definir estratégias para prevenir que esses direitos possam vir a ser colocados em causa. Como é que no nosso país, e aqui também com o vosso trabalho e a definição deste plano de ação, como é que no nosso país se implementam estas políticas, se existem estas políticas, porque às vezes também não é fácil ter conhecimento de quais são as políticas que existem para que de facto se implementem medidas que promovam e protejam estes direitos e que isto não se esgota apenas na responsabilidade do pai e da mãe ou da família mais alargada que cuida da criança, e que de facto possa ser um compromisso de todos. Eu acho que a questão é muito pertinente e faz todo sentido quando falamos nesta lógica da garantia para a infância. A garantia para a infância traz aqui uma tónica que me faz todo sentido, que tem a ver exatamente com o termos a oportunidade de contribuir para o exercício de direitos fundamentais como são o acesso a estes serviços essenciais. E falamos aqui de uma intervenção relativamente circunscrita dentro da dimensão e da amplitude de tudo o que são direitos das crianças. Ou seja, a garantia para a infância quase que, e aqui vou roubar da autora, porque esta expressão é da Ana, a garantia para a infância é uma lanterna, ou seja, é uma lanterna que tem o foco sobre um determinado subgrupo de crianças, não as retirando obviamente daquilo
que é o seu espaço de criança, enquanto todas as crianças, mas são aquelas que são ainda assim têm uma vulnerabilidade acrescida por terem nascido num contexto especialmente vulnerável. E esta vulnerabilidade é algo que elas não trazem nas veias, não é? Ou seja, é uma vulnerabilidade que se adquire a partir do momento em que se nasce e se está inserido num contexto que não se escolheu, e que é um contexto vulnerável. Naturalmente, a nossa Constituição, aquilo que nos diz é que há, de facto, aqui este dever primário de proteção da família e na família. E devemos, acima de tudo, também, e a forma como as políticas devem também expor-se à sociedade deve ter sempre esse pressuposto, não é? Porque as famílias, de facto, precisam de ter também as condições mínimas para poderem também exercer aqueles que também são os seus deveres de proteção e de exercício dos direitos dos seus filhos. Neste caso, quando falamos de famílias, o que muitas vezes nós nos confrontamos, e podemos nos confrontar com uma multiplicidade de situações, mas nós, eu diria que às vezes até se torna um bocadinho perigoso nós atribuirmos, por exemplo, o não exercício de determinados direitos a crianças a situações de risco e de negligência familiar, que de facto constatamos que existem, mas a causalidade da existência desse fenómeno poderá dever-se a uma multiplicidade de fatores. Fatores esses que... Sim, desculpe interromper, só porque eu acho que também seria importante clarificar ou esclarecer que não falamos apenas de famílias de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, que os direitos da criança também podem estar em risco noutros contextos, não é? Portanto, que isto não é apenas associado a esse contexto de vulnerabilidade associado ao fator socioeconómico, não é? Porque tendemos muitas vezes a pensar, a fazer esta ligação muito direta. Chamada a atenção por esta razão. Me parece que há aqui uma ideia, certo, que não pode existir. É logo a primeira relação que não se pode ter, não é? Nós não podemos associar a pobreza ao risco. É o primeiro erro que podemos cometer. É quando associamos a pobreza ao risco. Tanto que sabemos, e há dados que nos permitem de facto tirar o maltrato é tanto mais agressivo nas famílias de maiores estratos socioeconómicos do que nas famílias em pobreza. A família em pobreza é uma família muito mais exposta do ponto de vista do controle social do que uma família de um estrato socioeconómico mais elevado. A família de um estrato económico mais elevado tem uma possibilidade de encapotar os problemas intrafamiliares que muitas vezes são de uma elevada violência para as crianças, que a família pobre não tem, exatamente pelo facto de tender a ser famílias que estão muito abertas e às vezes até de alguma forma, permitam-me dizer, muitas vezes, por vezes, podem até ser vítimas dessa multi-intervenção e dessa exposição que o facto de serem pobres muitas vezes também, enfim, lhes provoca enquanto organização familiar. Bem, mas como eu estava a dizer, a questão aqui é a garantia para a infância tem de facto este foco, e este foco é sabermos que aquelas são as crianças que, por estarem nessa condição, são crianças que tendem a ter maiores dificuldades no exercício dos seus direitos, que decorre exatamente da própria dificuldade que a própria família tem, que se trata também muitas vezes de famílias nas quais já não tiveram, e falamos do ciclo intergeracional da pobreza, ou seja, quem nasce pobre tem uma probabilidade de propagar essa pobreza por mais 5 gerações em média, e é disto que estamos a falar. O grande desafio da garantia para a infância é sermos capazes de fazer este corte, ou seja, de que o nascer-se pobre não seja um determinante de se morrer pobre. Este é um enorme desafio que a garantia tem. E é isto que diferencia um pouco a garantia daquele que é o trabalho que se faz no âmbito da promoção dos direitos e também ao nível do próprio sistema de promoção e proteção. Aquilo que a garantia pretende é ter não só uma intervenção o mais preventiva possível, mas também o mais precoce possível assim que é identificado uma dificuldade no acesso a qualquer um destes serviços essenciais. Porque sabemos que viver, crescer e desenvolver-se sem ter garantido estes acessos a estes serviços, e que serviços falamos? A uma saúde de qualidade, quer seja do ponto de vista da prevenção, o acesso a cuidados de saúde primários, quer seja a cuidados especializados quando a criança pode ter um problema de saúde, por exemplo, a saúde mental,
que hoje é um enorme desafio no nosso país. O acesso efetivo a cuidados de saúde mental é um enorme desafio no nosso país, não é? Falamos também do acesso a uma educação, mas quando falamos no acesso a uma educação, não é um acesso à escola, é muito diferente, é muito mais do que isso, porque educação é muito mais do que o acesso a uma escola gratuita, como sabemos em Portugal, ela é obrigatória e gratuita, mas ainda assim, quando falamos de parâmetros de qualidade na educação, falamos de facto aqui de questões muito mais minuciosas. Falamos num acesso gratuito a pelo menos uma refeição gratuita por dia escolar, e é isto que está definido na recomendação. Falamos a um acesso a uma alimentação saudável fora do período escolar, e isso ainda continua a ser um desafio, principalmente para aquelas crianças que de facto têm acesso a uma alimentação saudável diária na escola, mas a escola fecha nas férias e, portanto, o estômago não fecha, nem a boca, e esse é também um desafio que temos todos. E falamos num acesso a uma habitação digna, que é a base, não é? Quem não tem acesso a uma habitação digna, por muito acesso que tenha aos restantes serviços essenciais, ou seja, eles não se substituem uns aos outros, eles são de facto serviços muito importantes. Sabemos todos que as crianças pobres são aquelas que depois acabam mais tarde por ter um abandono escolar precoce, acabam mais tarde por ter problemas associados à violência, à delinquência. Sabemos, todos os estudos nos apontam para qual é que é a influência determinante que a pobreza tem nos comportamentos desviantes das crianças e nos jovens, que depois acabam, de facto, por chegar ao limite máximo da nossa pirâmide, não é? E muitas vezes terminam exatamente na aplicação de medidas de colocação. Mas, de facto, acreditamos que este foco sobre a pobreza, de uma intervenção que é primária, preventiva e reparadora o mais precocemente possível e potenciadora do bem-estar, é virar ao contrário. É não pôr a tónica na reparação do perigo, é pôr a tónica na promoção das condições de bem-estar. E, portanto, se as crianças, de facto, tiverem este elevador de crescerem nesta situação de bem-estar, acreditamos que, de facto, tudo isto vai ter um impacto, não só ao nível daquilo que são os efeitos colaterais no sistema de promoção e proteção e tudo mais, mas, acima de tudo, numa sociedade. Acima de tudo, num ganho de uma sociedade, numa geração, porque são crianças que, no futuro, vão ser adultos, ativos, cientes dos seus direitos e dos seus deveres, porque hoje em dia o que ainda vamos tendo é uma sociedade muito exigente para com as famílias e de repente quando vamos ver o percurso de vida destas famílias, são famílias de facto que já trazem este histórico, este historial de replicação de contextos de pobreza, onde de facto estes valores também não são passados, onde estas famílias também não têm a oportunidade de vivenciar o que é viver com direitos e de facto reconhecidos e adquiridos. E torna-se muito difícil uma sociedade exigir a uma família que dê ao seu filho aquilo que ela não teve. É mesmo muito difícil. É muito difícil nós exigirmos a uma família que ela possa potenciar determinadas competências nos seus filhos que ela não tem e que os desconhece. E, portanto, é disto que falamos, não é? A sociedade também não deve ter uma atitude culpabilizadora das famílias, mas antes, de facto, deve ter esta atitude de pensar que enquanto nós ajudamos aquela família, nunca nos podemos esquecer que aquela criança já está a perder o seu tempo. E esse tempo é dela, mas é de todos nós. E nós todos também temos este impacto na sociedade que temos em Portugal e, portanto, é assim que devemos olhar para ela, que é, independentemente de todo o trabalho que nós possamos fazer com a família, que o devemos fazer e temos que o fazer, não podemos deixar de facto, olhar para aquela criança e pensarmos que é uma prioridade que ela não perca o seu tempo e o seu exercício destes direitos fundamentais, mesmo enquanto a sua família pode estar, de facto, a fazer esse caminho de lhe poder dar aquilo que... e de poder exercer também na plenitude toda a sua competência e tudo aquilo que ela precisa, de facto, de exercer para poder ser a melhor família para aquela criança. Ana? Eu, se calhar, só acrescentava aqui uma ideia, porque julgo que os nossos ouvintes, quem terá curiosidade em ouvir este podcast, provavelmente serão pessoas um bocadinho ligadas ao sistema de promoção e proteção. Arrisco-me assim a adivinhar. E, portanto, se calhar era importante também perceber que esta questão, a garantia para a infância, não nasce do sistema de promoção e proteção. E este é precisamente por esta questão que a Sónia acaba de explicar, não é? Porque nós estamos ao nível da prevenção. Quando entramos no sistema de promoção e proteção, já estamos ao nível do perigo, do risco, às vezes, mas seguramente do perigo. E então, é muito importante percebermos que a garantia para a infância, quer a nível
de coordenação nacional, e a Garantia para a Infância é uma responsabilidade que foi assumida por Portugal a nível europeu, e portanto há aqui vários níveis, o nível europeu, o nível nacional e depois o nível local. E ao nível local, a Garantia para a Infância nasce da rede social, não nasce, não tem ligação às comissões de proteção de crianças e jovens, não tem ligação ao tribunal. A nossa imagem tradicional da pirâmide, quando falamos da Garantia para a Infância, temos que, pirâmide do Sistema de Promoção e Proteção, nós temos que nos situar na base da pirâmide. É aqui que nós estamos. E, portanto, os núcleos locais da Garantia para a Infância que existem, que vão existir em todos os concelhos, já estamos a meio do caminho, mais ou menos, vão existir em todos os concelhos nascidos da rede social, onde estão representados todos os parceiros, todos os setores que interessam à promoção dos direitos das crianças, que já fomos falando quais são, a educação, saúde, a sociedade civil também organizada, enfim, todos aqueles que já fomos falando hão de estar representados neste núcleo. Este núcleo local vai trabalhar, tem como objetivo o planeamento diagnóstico e o planeamento local de o que é preciso neste concelho fazer para garantir que neste concelho, com as necessidades específicas deste concelho, as crianças têm os seus direitos assegurados. Nesta lógica da Garantia para a Infância, que a Sónia explicou quais são os principais aspectos a ter em conta. Portanto, a Comissão de Proteção eventualmente, ou algum elemento da Comissão de Proteção, poderá eventualmente estar representado no núcleo local da Garantia para a Infância. São realidades distintas, porque no núcleo local da Garantia para a Infância estamos na base da pirâmide, na Comissão de Proteção já estamos no ambiente de perigo. E aqui já estamos a aplicar medidas de promoção e proteção. Garantia para a Infância é antes disto, é a montante disto, precisamente para evitar que cheguemos à necessidade de intervir num ambiente de perigo. O que queremos é que isto não aconteça, é romper com estes ciclos e garantir reforçar aqui aquilo que é a base da pirâmide, que todos sabemos, quem trabalha no sistema, está absolutamente enfraquecida. E diria que enfraquecida não na quantidade de respostas que a sociedade também se organiza para desenvolver, mas na integração destas políticas e das respostas que vão ser dadas. Portanto, a Garantia para a Infância é basicamente um instrumento de diagnóstico, de planeamento e de garantia da integração das políticas e dos recursos que existem localmente. Isto só para responder um bocadinho à pergunta da Ana, não é? Como é que vamos implementar as medidas de política? É muito importante percebermos que temos aqui níveis diferentes de intervenção e que temos objetivos diferentes de intervenção e que todos eles, se forem integrados, concorrem para o mesmo, que é o olhar, o enfoque e a necessidade da sociedade de garantir o tal bem-estar. Leia-se, compromisso com os direitos das crianças, que é, na verdade, a mesma coisa. É isto que precisamos nas várias dimensões. E, portanto, esta ideia de integração, esta ideia de prevenção é aquilo que talvez sejam os dois conceitos que melhor descrevem o que é o trabalho da Garantia para a Infância e os seus objetivos. Pegando na ideia das famílias, efetivamente as famílias aqui são muito importante, claramente muito importante, até pela nossa legislação, aquilo que está consagrado, qual é o papel das famílias na promoção dos direitos das suas crianças, mas a família aqui tem um papel muito fundamental, mas não está sozinha, não pode estar sozinha, não é? Porque é muito difícil em qualquer contexto, qualquer família conseguir responder a todas as necessidades sozinha, a todas as necessidades dos seus filhos, quanto mais quando falamos em situações de famílias com uma história onde os seus direitos também não foram e não estão a ser assegurados e, portanto, dificilmente se consegue dar, como a Sónia dizia, aquilo que não se tem. E, portanto, a responsabilidade nesta lógica da garantia dos direitos é efetivamente de toda a sociedade, é de todos nós, cada um de nós em particular, e não nos podemos desimplicar, mas é de facto nesta perspectiva da integração e da rentabilização daquilo que existe, porque já existe muita coisa a acontecer. É preciso, seguramente muito mais é necessário também, com certeza, mas começar por integrar e assegurar que tudo aquilo que todos os recursos que já temos estão canalizados e temos este olhar direcionado nesta questão da pobreza infantil, neste caso. Posso assim, só rapidamente, se calhar até já passámos o tempo. É possível, mas não faz mal, depois já vemos. Eu também tinha aqui uma curiosidade, mas era uma coisa muito específica. Diga, Cristina. Era uma coisa, fiquei aqui quase retida nesta ideia de que são necessárias 5 gerações, não é, para esta alteração deste status socioeconómico, não é, das famílias. Não é? Fiquei assim um bocado retida nisto. Imagino que seja o retrato de Portugal nos últimos anos, ou seja,
Estes dados são portugueses, certo? Não, são estudos internacionais. Internacionais, ok. Eu pensava que era especificamente de Portugal, ok. Não, Mas estava a pensar que imagino que haja países onde talvez este possa ser, já tenha sido reduzido, não é? Estamos a falar de um estudo internacional que Sim. faz um estudo em países europeus, Sim. mais ou menos nos mesmos níveis de desenvolvimento. Ok, Ou seja, ok. nós estamos aqui em planos comparativos com países em níveis de A desenvolvimento. nível de desenvolvimento, ok. E é sempre um valor médio. Sim. É um valor médio e são os estudos que de facto foram realizados e que sustentam de alguma forma a necessidade da tomada desta iniciativa europeia, desta decisão política, porque de facto nós temos aqui uma trajetória decrescente dos valores de pobreza infantil e eu nestas coisas prefiro, tem a ver com a minha forma de ser, eu prefiro ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, ou seja, também de facto olharmos. E neste ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, no tempo do 25 de Abril tínhamos crianças a chegar descalças à escola, tínhamos miséria, não é? Quer dizer, nós não temos nenhuma criança como tínhamos imensas crianças que nem sequer iam à escola, não é? Que estavam a trabalhar logo desde muito cedo. Exatamente. E portanto, permitam-me partilhar convosco, quer dizer, eu sendo da Guarda, a minha mãe era professora primária, portanto deu aulas em aldeias do distrito da Guarda, onde os alunos, era ela que levava os ingredientes para fazer uma sopa para os alunos poderem comer uma sopa quente, não é? Porque a minha mãe muitas vezes tinha, de manhã eram alunos que bebiam as típicas sopas de cavalo cansado. Exatamente. Não é? Mesmo na minha terra. O grande objetivo da minha mãe, mais do que os ensinar a ler, era que se mantivessem acordados. Portanto, é disto que estamos a falar e eu cresci com estas histórias em casa, não é? E portanto hoje temos uma realidade totalmente diferente e portanto temos mesmo que evidenciar os passos. As grandes mudanças, não é? Sim, e até era um bocadinho neste sentido a minha curiosidade, era perceber quais é que, não é, segundo os estudos, quais é que são assim as grandes medidas, não é, promotoras, eu imagino que sejam variadíssimas, não é? Mas acredito muito que a questão do foco da educação e não é, a partir do momento em que o ensino se tornou obrigatório e universal, tenha sido assim o grande promotor da grande mudança e, portanto, agora aquilo que falava também há bocado. Não há dúvida. Sim, é? e esta, por exemplo, o pensar na pré-escola, eu percebo que já muitos países da Europa têm a pré-escola como ensino obrigatório, não é? Nós ainda não temos, isto talvez... O caminho do desenvolvimento e aprendendo com aqueles que já estão lá mais à frente tem a ver exatamente com o investimento na educação e na primeira infância. Ou seja, colocar a criança na creche para muitos casais é a oportunidade da verdadeira conciliação, não é? com o mundo do trabalho. Colocar a criança na creche para um pai ou para uma mãe que ainda assim possa estar numa situação de desemprego ou que possa ser beneficiário do RSI, para além de ser criar o contexto oportuno e adequado para que ele possa se inserir na sociedade, enquanto pai, é acima de tudo potenciar o melhor desenvolvimento na criança. A questão é esta, é deixarmos de pontuar esta lógica de serviços por aquilo que é a criação de condições para que a família se possa desenvolver, mas ainda assim vermos isto na ótica da oportunidade da criança. Uma criança que esteja inserida num contexto de muita pobreza, de uma pobreza grave ou extrema, e que esta oportunidade de entrar aos 4, 5 meses numa creche, e que essa creche é gratuita hoje em dia, não é? É gratuita. E que a seguir aos 3 anos passe por um pré-escolar que é igualmente gratuito e que chega e que faz esta ponte até aos 6 anos, esta criança aos 6 anos, quando chega à escola, chega de facto numa circunstância totalmente diferente de uma criança que está até aos 6 anos neste meio, que é um meio que não consegue propiciar à criança tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver até aos 6 anos. E aquilo que a criança perde na primeira infância não é recuperável. Na plenitude nunca é. E portanto nós temos que ver, temos que olhar para esta garantia desta forma, não é? Que é, assim que a criança nasce, ou até mesmo antes de nascer, como a Ana hoje aqui já disse, e esse é talvez um dos grandes passos que ainda nos falta dar, não é? Porque a criança só existe a partir do momento em que nasce, e não é verdade. E não é verdade. Quando queremos ser verdadeiramente precoces, temos mesmo que assumir que a criança, antes de nascer, já está inserida num contexto. E esse contexto já existe e pode ser muito devastador. Mas
não é? Pode-lhe ser benéfico, mas também pode ser muito devastador. E, portanto, eu até ia antes, eu ainda vou ao desejo ou ao não desejo dos pais, antes mesmo de ser concebida. Eu acho que isso tudo já influencia tudo o que é a seguir, mas pronto. Exatamente, e portanto, quer dizer, temos que aceitar, eu costumo muitas vezes, e no âmbito do trabalho que nos encontramos a fazer, eu costumo dizer, a garantia para a infância não pode apenas centrar-se nesta lógica de política pública, ela tem que se centrar, é absolutamente fundamental, é muito importante termos esta lógica de que a nossa recomendação europeia possa de facto ser verdadeiramente cumprida. Agora, há aqui uma questão também muito importante termos em conta uma coisa é termos políticas, é termos decretos-lei, é termos leis, é termos portarias que dizem como é que as coisas têm que ser. Outra coisa é a realidade das pessoas. E outra coisa é termos a capacidade de que estas políticas cheguem a este terreno, não é? E a estas crianças na sua plenitude. E, de facto, essa é uma grande dificuldade. E para que isso possa acontecer dessa forma, nós precisamos, de facto, que todos estejamos implicados com aquele que é o nível da concretização máxima e plena dessa política. O tempo já foi avançando, não é? E foi muito interessante ouvir-vos, mas queríamos ainda, não é? Ouvir-vos falar um bocadinho desta escolha musical, ou poética até, que nos trouxeram, não é? A propósito deste tema da garantia dos direitos das crianças, que é a aquarela do Tuquinho. Sim, pronto, quando vocês nos lançaram este desafio, esta foi assim a música que saltou logo à vista. Estamos a falar de direitos de crianças. Esta música é a tradução da inocência, do papel em branco, do desenho, que podemos fazer o que quisermos e podemos de facto fazer o que quisermos, como quisermos. E isto é o papel em branco da infância, numa perspectiva muito poética, como diz a Cristina, no sentido de que tudo é possível, mas tudo é possível e eu vou conseguir fazer tudo o que eu quiser, o sol amarelo, o castelo, a gaivota, aquilo que eu quiser, se eu tiver garantidos todos os meus direitos, se eu estiver feliz, se eu estiver em bem-estar, se eu tiver saúde física, mental, se eu tiver acesso à educação, se eu tiver acesso a poder participar naquilo que é importante para mim, se eu tiver a minha família, se tiver um contexto familiar onde eu possa crescer de forma segura e protetora, se eu tiver tudo isto, o meu potencial na folha de papel é total, é aquilo que a minha imaginação permitir. E isto é válido para qualquer criança. A música no final, o que diz é, eu vou desenhar um sol amarelo que vai descolorar, em brasileiro é exatamente assim. E é verdade, porque a dada altura descolorirá, exatamente. Porque sim. A dada altura eu vou ter um muro, eu criança vou fazer o meu caminho e vou chegar ao muro. O muro é o futuro. Do outro lado do muro, que eu não sei o que está, é o desconhecido, é o futuro. Ele, de facto, o sol pode descolorir, a gaivota pode desaparecer, o castelo eu posso não conseguir fazer como eu queria. Mas se eu tiver tido a felicidade de ter uma infância plena, quando eu chegar a esse momento, quando eu passar o muro e me confrontar com a dificuldade, eu vou revisitar este bem-estar, este amor, esta proteção, esta segurança que eu tive durante a minha infância. É isto que nós precisamos garantir a toda e qualquer criança no nosso país. Todas elas têm o direito de ter tido isto para poder enfrentar o futuro de braços abertos e em plena cidadania. Basicamente é este o tipo da nota escolha desta nossa música. Sim, de facto ele repete várias vezes, desculpe, estava só a dizer, repete várias vezes a questão que descolorirá, não é? O castelo, o sol, o arco-íris, mas acho que não é assim numa perspectiva quase de transformação cíclica, não é? Parece-me não tanto de desesperança, mas qualquer coisa que se vai transformando assim ciclicamente e que necessitamos de continuar a investir também nesse caminho, não é? Mesmo. O que se aplica também à questão daquilo que há bocado falávamos das famílias. Estas famílias, nós nas sessões informativas sobre acolhimento familiar, às famílias às futuras famílias de acolhimento, muitas vezes dizíamos, nas sessões informativas e também na formação, na verdade, dizíamos, vocês têm que olhar para as famílias de origem destas crianças como se elas fossem as crianças que vocês estão a acolher. Estas famílias de origem não tiveram aquilo, ou melhor, tiveram aquilo que estas crianças tiveram na verdade, que foi a ausência de concretização dos seus direitos básicos e de bem-estar e de capacidade. Então, se qualquer um de nós tivéssemos estado naquele lugar,
hoje estaríamos no lugar em que estas famílias de origem, só por milagre é que não estaríamos no lugar em que estas famílias de origem estão. E, portanto, é um bocadinho nesta lógica de descolorirá, mas é possível reescrever e recolorir nesta lógica da reparação. E o futuro é aquilo que nós quisermos e deve continuar a ser para cada criança aquilo que cada criança quiser, se ela tiver tido a proteção e a segurança no tempo em que teve que ter. Sim. No seu tempo de crescimento, na verdade. É fantástico, não é? Eu acho que é uma maneira muito bonita. Ser um hino. Ser um hino, não é? É um hino. De facto, e isto é verdade para o acolhimento familiar, também é verdade para a garantia para a infância, será com certeza verdade para todo o sistema de proteção e proteção. E, portanto, é muito bom também quando temos músicas que nos permitem aprender tanto e que têm mensagens tão poderosas, não é? Portanto, eu acho mesmo que esta é mais uma daquelas músicas que nós todos nos deveríamos apropriar da sua mensagem, porque não tem limites, não é? Não tem mesmo limites. É uma espécie de embalo interno, não é? Assim, um caminho para a esperança. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos muito, foi ótimo. Muito obrigada e até breve. Até breve, até já. Obrigada. Muitas crianças estão à procura de uma família que as acolha com o tempo, o carinho e a dedicação que necessitam. Entra em aldeias-sos.org e ajuda-as a encontrar a casa com a qual sonharam.